Bem com vocês? Eu espero muito que sim. Quem fala aqui é Beto Campo e você está no nosso canal de desenvolvimento humano. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Tony Robbins. Você conhece Anthony Robbins? Mais conhecido, popularmente como Tony Robbins, que é um palestrante, escritor, e ele trabalha muito com o PNL, que é a programação neurolinguística. Ele é conhecido mundialmente, tem vários fãs, e eu sou um deles, que acompanha o trabalho, utiliza esse conhecimento, esses aprimoramentos que ele traz, inclusive aplico no meu trabalho de gestão de pessoas, isso há um longo tempo, e acho cada vez mais sensacional as coisas que ele traz. Muitas, lógico, condizem exatamente com aquilo que a gente pensa, uma grande parte é aplicável, outra nós temos que refletir, porque cada um tem um tipo de visão e um tipo de análise, nós não temos um pensamento todos homogêneo, O ser humano é heterogêneo em sua essência quando você se relaciona com outras pessoas no aspecto comportamental, visto que cada pessoa às vezes tem uma opinião diferente. Você pode ter aí a junção de ideias, pode conseguir conectar-se de uma maneira maior e compreender exatamente o que as pessoas pensam, e aí você acaba tendo uma sinergia em muitos temas, mas chega um momento da vida que essa relação ela acaba diminuindo. Você percebe que tem situações, lógico que a gente não vai generalizar, mas tem situações que, por exemplo, você tem um amigo de muitos anos, de infância, e essa amizade vai reduzindo ao longo do tempo. É porque essa sinergia, essa conexão de ideias, ela acaba sendo menor. E aí você justifica, é o tempo, eu tenho trabalhado muito, eu tenho feito determinada situação, eu fiz outras escolhas. Claro que isso também faz parte, isso influencia. Mas a tendência é que o ser humano comece a pensar diferente, está em outra sintonia naquele momento, tem outro tipo de conexão de vida. E aí você acaba realmente se direcionando para outro caminho e seguindo sua vida. O que não é ruim, faz parte da vida humana. Tá? Como tem também pessoas que conseguem manter isso ao longo da vida e tem essa relação. Aí você fala, mas então por que isso acontece, Beto? Acontece muito porque essas pessoas estão ainda em conexão. Existe ainda essa sinergia de ideias, ou uma boa parte delas, que mantém essa conexão. E pode ser até o fim da vida. Essa relação pode se manter até o final da vida. Porque o procedimento, o momento que aquelas pessoas estão vivendo, traz pessoas que estão vivendo a mesma relação. Mas voltando ao Tony Robbins, em relação ao ponto principal, eu separei aqui algumas frases dele para nós falarmos em cima, porque o Tony Robbins traz ensinamentos para a vida toda. Tem, por exemplo, uma relação do Tony que ele fala sobre o medo, que eu acho sensacional, e utilizo isso não só para a minha vida, mas como compartilho em outras situações profissionais, de negócios ou da vida pessoal com todos vocês. O Tony fala, por exemplo, sobre o medo, que é algo que o ser humano tem e começa a colocar isso como uma barreira, um limitador para poder executar determinadas situações. Todas as ações de vida que você precisa modificar, você tem que bater constantemente. Eu preciso fazer uma mudança, essa mudança é significativa, ela é positiva, ela vai ajudar demais na minha vida. Então bata constantemente. O que é bater constantemente? É você ser incisivo, você insistir, você lutar por aquilo diariamente. Todas as vezes que você faz isso, que você tem ações constantes, você muda e você faz daquilo um hábito. Tornando um hábito, fica muito mais fácil de você lidar com a relação e com o problema e fazer com que isso seja a mudança sensacional de sua vida. Então, pegando a situação que o Tony Robbins fala sobre o medo, se você luta contra isso, se você tem essa movimentação, a tendência é que o medo diminua. Ele não vai deixar de existir, mas ele vai diminuir. E todas as vezes que ele vier na sua vida, que é o propósito do medo, de te limitar a alguma coisa que pode ser danosa à sua vida, que pode te machucar, que pode te levar a um caminho inadequado, ele vai servir como um alerta. E todas as vezes que ele vier à sua vida simplesmente para atrapalhar, para ser algo que vai travar uma ação de empreendedorismo sua, uma ação de mudança sua, a sua tentativa de conquistar um amor, a sua tentativa de mudar a sua vida em relação ao trabalho, aí você vai ter uma inteligência emocional que você já habituou a bater, a mudar isso, e ele não vai mais travar. Você vai entender que aquilo ali é só uma emoção, é só uma ação natural do seu corpo, tentando te dar um alerta, mas que você não precisa ter medo porque você sabe onde você está entrando, você sabe o que você está fazendo, você sabe onde você está mergulhando. Diferente do que situações que você vai ter o medo como
um alerta, algo que vai te ajudar para uma situação. Eu não vou pular aqui do 10º andar porque eu sei que eu vou morrer, eu vou me machucar todo se eu sobreviver. Então o medo serve para te impedir isso. Mas ao mesmo tempo que o teu corpo faz isso naturalmente, porque é algo desconhecido, porque obviamente você nunca pulou do 10º andar para saber como é, então ele vai fazer isso para outras situações mais comuns também. Hoje eu nunca fiz isso, eu quero sentar lá e pedir um aumento salarial pro meu CEO. Mas eu nunca pedi aumento salarial para ninguém, isso aconteceu naturalmente. Como é que eu vou fazer? Então o medo vem, porque você tem a incerteza, você tem a dúvida, você tem a indecisão, e aí você tem que estar forte, bater de frente com esse medo e falar, olha, eu não estou fazendo nada demais, um não eu já tenho. Se eu souber falar, se eu souber me comunicar, eu vou procurar meu líder e vou falar isso para ele. E eu tenho duas possibilidades. O não, dele falar, olha, de um momento, não é agora, não é momento, não dá, não é possível. Como ele falar, sim, eu posso sim promover, porque você tem trabalhado muito bem, eu vou te dar um aumento salarial, talvez não seja o que você espera, mas isso vai acontecer. Então, esse é um dos ensinamentos do Tony Robbins que é sensacional e leve para a sua vida. Sempre que você ficar ressabiado em fazer alguma coisa, faça uma análise rápida, crítica da situação. Entenda se realmente é válido ou não é. Entenda por que você está negando. Entenda por que você está com medo de fazer algo que pode ser bom para a sua vida. Ou se realmente aquilo tem um panorama muito maior, muito mais negativo. Uma outra solução que ajuda muito para isso, e eu dou como dica para vocês, o papel. Coloque no papel. Pontos positivos, pontos negativos de determinada situação. Eu estou querendo fazer uma viagem. Eu estou com dinheiro, preciso, emocionalmente, estou necessitando, a viagem vai fazer bem para mim, vai me recarregar as baterias, e eu vou voltar aqui para poder ser o melhor profissional possível. Só que essa situação financeira, por exemplo, dentro da sua casa, não está boa. E se você gastar aquele dinheiro, pode te atrapalhar em outras coisas. E essa dúvida fica ali, o medo interferindo e a dúvida na sua mente. O que você faz? Coloca no papel. Pontos positivos e negativos. Veja o que vai acontecer, porque ali visualizando, você consegue ter uma interpretação melhor e ver se vale ou não você realizar aquilo naquele momento, como que você pode lidar com aquilo, se você vai achar uma outra alternativa para suprir a sua necessidade e depois, posteriormente, realizar aquilo que você deseja. Outra frase do Tony Robbins. Frase, ou melhor dizendo, ensinamento do Tony Robbins, né? Não vamos dizer como frase. Estabelecer metas é o primeiro passo para transformar o que é invisível em visível. Todas as vezes que você estabelece metas na sua vida pessoal ou profissional, você consegue atingir o objetivo de forma melhor e maior. Viu o que eu falei do medo agora, de você colocar os pontos positivos e os pontos negativos num papel? É estabelecer metas. Você vai conseguir enxergar o panorama de uma maneira mais holística, mais macro, e vai conseguir aí executar exatamente aquilo que você precisa, tornando tangível aquilo que você quer, fazendo aquilo acontecer, tornando palpável, né? Porque você vai realizar. É nesse aspecto que eu falo de ser tangível, no sentido de você conseguir realizar. Se você não planeja, você pode também realizar, mas a tendência é que você encontre muito mais obstáculos, adversidades, que você não conheça o cenário que você vai executar, e a chance disso demorar para acontecer é muito maior, como também existe a probabilidade de não acontecer. Então planeje, faça um planejamento mais amplo, mais detalhado, explique-se, quando eu falo explique-se, eu estou falando para você mesmo, por que aquilo acontece, por que vai acontecer, o que você tem como solução, quais são os pontos positivos e negativos que interferem na sua vida e ambientes externos, e coloque isso de uma maneira que seja um planejamento para o ano todo, onde você vai atingir como se fossem metas pessoais ou até profissionais. Quando você, por exemplo, trabalha o planejamento financeiro da sua empresa, você sabe o que vai acontecer a médio, curto e longo prazo, e sabe se existirem adversidades na vida ou adversidades no mercado, você vai ter como lidar com aquela determinada situação, porque outras pessoas dependem de você e a sua empresa depende de você. Então planejar para a vida pessoal e profissional é primordial. Tony Robbins fala, onde há foco, a energia flui. Tudo aquilo que você se propõe a fazer, tudo aquilo que você coloca o foco e a atenção da sua vida para poder fazer da melhor maneira possível, os aspectos positivos e relevantes começam a acontecer. E flui mesmo, tá? Flui, a vida vai seguindo, as coisas vão acontecendo, você se sente melhor, você se sente satisfeito, você tem essa
esse aumento do prazer dentro da sua vida, e você vai conseguir colocar mais foco ainda, mais determinação, porque você vê que aqueles objetivos que você queria estão acontecendo, e sabe que quanto mais você fizer, quanto melhor você fizer, os resultados vão acontecer. E as mudanças de vida serão positivas em todos os ângulos. Que as mudanças profissionais serão positivas em todos os ângulos. Então, se você quer transformar a sua empresa, quer alavancar os negócios, você começa a achar as alternativas. Por exemplo, quando eu vou fazer uma consultoria ou uma assessoria sobre RH estratégico, gestão de pessoas, você quer o que da sua equipe? O que você quer? Eu quero que essa equipe seja mais produtiva, engajada e tenha amor, goste do trabalho delas. Então você precisa direcionar o seu foco a isso, ou seja, utilizar as alternativas e métodos para que isso aconteça da melhor maneira possível. Não faça isso de uma maneira que você vai fazer tão expansiva que você vai tentar abraçar o mundo e não vai conseguir. Dê foco. Depois que você conseguir concluir isso, você tem isso como fluindo com uma energia e controle positivo, aí você migra para outro cenário. Aí você migra para outra situação que você pode melhorar e vai também se conectar com aquilo que você já fez e está indo bem feito. Outro pensamento do Tony: quanto maior o seu nível de energia, mais eficiente é o seu corpo. Olha o que eu falei agora para vocês da conexão, tá? De você fazer as coisas com foco, direcionar e ver acontecer, como o seu corpo trabalha junto, como o universo trabalha junto e conspira para que isso aconteça de uma maneira positiva. Por quê? A sua vibração está alta, a sua vontade está alta e você está no caminho certo. Não importa o que está acontecendo aqui, a volta, tal, não importa. Você vai seguir a sua conexão, você vai seguir o seu direcionamento e vai ter o resultado. Então, quanto mais eficiente for seu corpo, melhor você se sentirá e mais você vai utilizar o seu talento para atingir resultados extraordinários. Eu não vou nem entrar muito nesse detalhe, porque é exatamente o que nós falamos agora. Quanto mais você busca o seu foco, quanto mais você busca o seu objetivo, tudo flui para que isso aconteça. E cada vez que isso flui para isso acontecer de maneira ótima, real e como você quer de verdade, tudo vai conspirar a favor. E olha, eu falo para vocês assim, porque eu trabalho assim faz muito tempo e é absurdo, assim. Quanto mais eu desenvolvo e mais resultados eu vou obtendo, mais satisfação eu vou tendo de passar novas coisas, de criar, de fazer os vídeos, de estar nas empresas fazendo consultoria, treinamento. Eu faço isso com prazer. Sabe o chamado tesão por trabalhar? Que algumas pessoas qualificam isso como workaholic. Eu não digo que sou workaholic porque eu, apesar de amar meu trabalho, amar o que eu faço, eu sei separar minha vida pessoal e profissional e consigo equilibrar as duas coisas. Mas é o mesmo empenho, a mesma satisfação, porque eu entendi o meu foco, eu entendi o meu nicho, então eu trabalho para que isso aconteça da melhor maneira possível, porque é o qual eu tenho know-how para fazer. Cada vez que eu gero um treinamento, que eu faço uma consultoria, um trabalho de cultura organizacional, como facilitador comportamental, enfim, eu vou realizar uma pesquisa de clima organizacional, por exemplo, eu tenho tanta satisfação nisso e vou fazer tão bem feito, porque o que eu executo é de conhecimento e prazer. Então, essa conexão faz com que meu corpo trabalhe bem, corretamente, eu transmita isso para as outras pessoas que estão comprando comigo, vão ter confiabilidade e vão entender exatamente o que deve acontecer. Então essa transformação ela ocorre de todas as partes, porque eu estou em sinergia com tudo aquilo que eu desejo. Se você faz o que sempre fez, você obterá o que sempre obteve. Quando o Tony Robbins fala isso, tá, ele se refere principalmente à transformação do ser humano. O que eu quero dizer? Quando você está utilizando esse termo de que se você ficar batendo na mesma tecla você vai ter o mesmo resultado, é para situações negativas, para situações que você não entende por que não se transformam, que você não entende por que se repetem, que você não entende por que não modificam. Para situações positivas que você vem fazendo e tem dando resultado, ótimo, continue assim, siga em frente. Não é porque está dando resultado. Não é porque ele está dando resultado que você vai deixar de fazer. Por outro lado, também continue avaliando, tá? Não entre em zona de conforto, tá tudo bem, tudo, não precisa fazer mais nada. Não é isso. Continue avaliando, mas continue a fazer isso que você fazia. Agora, para as coisas que não estão dando certo, modifique, faça uma análise, compreenda onde está o erro, compreenda onde está o ponto limitante. Porque se você ficar batendo na mesma tecla, você está vendo a sua empresa
fechar filiais, você está vendo ter um turnover alto, você está vendo ter problemas financeiros, você está vendo insubordinação, está vendo quebra de hierarquia, está vendo retrabalhos contínuos, e você vai continuar falando, não, eu faço isso há 50 anos e eu vou continuar desse jeito, você está dando um tiro no próprio pé. Você está destruindo a sua empresa e as relações pessoais e profissionais que você construiu. Fora que a quantidade de funcionários que vai diminuir em busca de querer trabalhar na sua empresa é grande, porque essa má fama vai se espalhar. Pessoas de sucesso fazem perguntas melhores e como resultado, conseguem respostas melhores. Toda vez que você entra, de novo, vamos voltar ali no foco, tá? Que você está dentro do foco, que você está empenhado no que você está fazendo, que você está buscando o seu objetivo, que você está seguindo uma linha de raciocínio coerente, a tendência é que você comece a evoluir naturalmente também. Quando você está ganhando conhecimento, está participando de cursos, treinamentos, palestras, está lendo livros, está vendo vídeos aqui no YouTube, está aprendendo em tutoriais, você vai evoluir, vai conhecer novas informações, então é natural que você escute melhor e que você emita uma comunicação melhor. Que você leve às pessoas uma informação melhor, consequentemente faça perguntas melhores. Então quando você tem que questionar, perguntar ou mesmo entender, você vai fazer uma pergunta muito mais coerente. O que a gente pode dar como exemplo disso? É diferente, por exemplo, de uma pessoa que está um pouco fora do foco, que ainda está começando, engatinhando, que ela vai chegar para você e vai falar assim, eu vou fazer... vou pegar um exemplo aqui que acho que vai ficar claro para vocês, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música, né, sempre gostei, faz parte da minha vida, tenho não só como um prazer, um hobby, mas como influenciou muito no meu caráter, no meu comportamento. Então é natural que eu acompanhe esse mainstream, esse cenário, que eu esteja próximo dele dentro das devidas e guardadas proporções. Então eu percebo muitas vezes que às vezes você pega um músico muito técnico, um cara que faz do instrumento dele uma arte, começa a tocar músicas fantásticas, ele aprofunda, cria coisas novas no instrumento. E que em uma entrevista, numa coletiva de imprensa, existam pessoas que vão fazer esse tipo de pergunta assim: e como é que é a sua vida na banda? Você se relaciona bem com o Joãozinho? E aí, quando as fãs pedem um autógrafo para você, o que você faz? Você sorri ou não gosta? Entendo que existam pessoas que busquem esse tipo de resposta para algum tipo de situação, ou que ainda estejam em processo de evolução, para compreender um pouco mais. Agora, o que é interessante, e eu falo para vocês que essas pessoas que também estão num grau de evolução diferenciado, que estão perto do sucesso, elas tendem a querer ouvir também perguntas inteligentes, desculpa, vamos retificar, não quero dizer perguntas inteligentes, eu posso estar sendo grosseiro com quem não faz perguntas assim, entendendo que eu só tenho razão nesse tipo de pergunta. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero explicar para você, deixa eu mudar a forma de falar para ficar mais claro de você compreender onde eu quero chegar. Que façam perguntas técnicas, vamos usar esse termo, então fica mais justo e correto. Você usa outro, eu vou acabar sendo até um pouco mais ofensivo e não é essa a minha proposta, né? Eu quero mostrar que existe uma profundidade maior e o que você vai esperar, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando do músico, que você pode usar para qualquer outra coisa também. Então, se você chega para um músico e pergunta para ele, olha, no seu último disco, você usou determinado instrumento, você usou uma técnica diferente, de onde vem esse tipo de técnica, o que te influenciou sobre isso? E você pode até, no final da entrevista coletiva, por exemplo, perguntar para ele sobre a relação dele da banda, só que ele vai estar muito mais receptivo com você e entender que você sabia o que você estava perguntando, que é o que eu quis dizer lá, sem ser ofensivo, de uma pergunta inteligente, no sentido do quê? De que as pessoas estudaram sobre o tema. Você pode até não ser um exímio conhecedor, mas se eu vou entrevistar, por exemplo, deixa eu pegar uma pessoa que é fora do meu cenário profissional. Se eu for entrevistar, por exemplo, o Bill Gates, eu vou ter muitas perguntas interessantes e legais para fazer para ele, porque é a minha curiosidade. Só que qual é a profundidade de conhecimento do trabalho dele? Vai até a página 15, 16. Eu preciso conhecer um pouco mais. Então o que eu vou ver? Eu vou pesquisar sobre o que ele está falando, pesquisar sobre o que ele está fazendo naquele momento e vou começar a minha conversa com ele com isso.
Porque ele vai falar, pô, que legal, esse cara se interessou, ele tem uma pergunta mais, pergunta melhor, ele vai ter uma resposta melhor minha, eu vou explicar isso. E aí no final eu posso entrar falando da minha admiração, por que ele fez isso, como que a Microsoft cresceu, etc, etc. Eu posso até ser repetitivo e colocar isso para o meu contexto. Eu dei isso como case de exemplo para vocês, mas isso é para a vida, gente. Tá? Se você vai conhecer um namorado, uma namorada, se você vier com uma pergunta banal, uma abordagem banal, a tendência pode ser até a mulher ou o homem da sua vida. Só que se você vier com uma pergunta banal, essa pessoa vai, tá, não gostei dessa pessoa, e vai sair fora, porque aquela avaliação ela é inicial, é momentânea. Então, à medida que você se aproxima do sucesso, se aproxima do conhecimento, que você se aproxima do contexto de fazer algo maior e melhor, consequentemente você vai agir, pensar e fazer perguntas melhores. Assim que você verdadeiramente se empenhar para que aconteça alguma coisa, o como, entre aspas, ele cita, vai aflorar por si mesmo. Também voltamos na mesma situação. De novo, o empenho, a dedicação, o foco. Todas as vezes que você fizer isso, o universo vai conspirar a favor e o seu corpo, a sua mente, o seu raciocínio, a sua linha de entendimento vai trabalhar para que isso realmente flua de uma maneira adequada, tá? Eu não vou me estender muito sobre isso, porque é uma conexão de ideias aqui muito parecido com isso, tá? Vamos lá. Saiba que são suas decisões e não suas condições que determinam seu destino. Olha, isso é sensacional. Muitas pessoas, às vezes, têm um know-how e uma capacidade produtiva gigantesca, mas requer a condição que está para não conseguir fazer alguma coisa. E entende que isso é sua escolha. Que se você tomar atitude, se você fizer, por exemplo, trabalhe o seu negócio de onde você está. Beto, hoje eu não tenho condições de abrir um escritório. Beto, hoje eu não tenho condições financeiras de melhorar o grau dos vídeos que eu estou fazendo aqui no YouTube. Faça o melhor do que você tem hoje. À medida que isso for se desenvolvendo e for crescendo, você vai conseguir investir e melhorar. Isso vale investimento não só financeiro, estou falando de si mesmo. Às vezes eu vejo pessoas fazerem perguntas para mim na internet, eu oriento da melhor forma possível, mas entendo que as pessoas às vezes se limitam e falam isso para elas de uma maneira gentil, educada. Pessoas assim, olha, eu acabei de sair da faculdade e não arrumo emprego. Continue procurando dentro da sua área, mas procure fazer o quê? Se aprimorar ainda mais. Procure fazer um curso, procure participar de palestras, ofereça-se num tempo, uma carga jornada menor, a fazer trabalhos gratuitos. Eu fiz palestras gratuitas na minha vida e faço até hoje, treinamentos, porque às vezes é interessante você perder para ganhar. Às vezes uma empresa não quer investir em você naquele momento, por ela achar que não é interessante fazer um treinamento, não é interessante fazer uma palestra, ou por não ter condições, enfim, por qualquer outro motivo. Só que pela minha disponibilidade, tanto de querer ajudar, quanto do marketing que eu sei que eu posso receber dali, eu vou lá e faço, mesmo gratuitamente. Não que eu torne isso um padrão, mas veja o que eu quero dizer, eu não deixei a condição me intervir e atrapalhar a minha vida. Eu fiz a escolha e determinei o meu destino. Eu fui lá, realizei as palestras, realizei os treinamentos, as pessoas ficaram satisfeitas, o dono da empresa ficou satisfeito, me chamou posteriormente para fazer outros trabalhos depois que teve a condição, como teve gente que também simplesmente utilizou isso como uma vantagem para si próprio, não se preocupou em fazer mais nada, mas isso para mim foi relevante, porque é o marketing. Então lá no passado, quando eu estava no início da minha relação, quando eu tinha ali 4, 5 anos de experiência em gestão de pessoas, isso foi muito importante para mim. Isso ajudou a alavancar a minha carreira. Ajudou as pessoas a me tornarem conhecido. Independente dessas que tiraram vantagem ou não dessa situação minha, falar, eu estou ganhando nas costas dele, vem aqui fazer treinamento de graça, para mim foi positivo. Eu trouxe para cá uma bagagem, conhecimento, e hoje, felizmente, tenho sucesso no que faço, sou contratado pelas empresas, tenho palestras, tenho treinamentos, muitas consultorias, porque justamente eu faço o trabalho que eu amo. E tive a escolha que, independente do ambiente que eu estava vivendo, independente do ambiente que me propiciava, de continuar fazendo certo, de continuar fazendo aquilo, de manter o quê? Foco. E, para nós finalizarmos, para nos comunicarmos efetivamente, precisamos entender que todos nós percebemos o mundo de maneira diferente e usar esse entendimento como guia para a nossa comunicação com os outros. Falamos disso lá no começo também, quando eu citei a questão das pessoas não terem um pensamento homogêneo e sim heterogêneo. Essa conexão ela vai existir. Você vai gostar de 10 coisas que eu gosto, 20 coisas que eu gosto, pode ter uma conexão em quase às vezes 100% das coisas que eu gosto,
como também vai ter uma conexão mínima, pode ter gostado de 2 coisas que eu gosto e entender 2 coisas que eu gosto e o resto não. Só que qual é o caminho? Eu chegar aqui e fazer uma comunicação aberta, clara, transparente, para que você pense um pouco sobre o que eu estou falando, para que você compre a minha ideia, para que você entenda, mesmo que não concorde, mas entenda por que eu estou pensando, que é o uso da empatia. À medida que você consegue enxergar que nem todos vão pensar efetivamente igual a você, fica mais fácil de você se comunicar, fica mais fácil de você levar o seu conceito, levar a sua ideia e assimilar de uma maneira muito mais ampla para todos que o que você está dizendo tem um propósito, que o que você está dizendo tem conexão, tem uma ideia positiva, tem um contexto bem legal e que você pode sim aprimorar aquilo na sua vida. Não mudar o seu jeito de ser, mas aprimorar naquilo que você é. Se é que já faz aquilo corretamente, faz bem feito do jeito que tem que ser. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, por favor, deixe aqui o seu like. Isso é importante no meu trabalho, porque cada vez que você deixa o like, não é isso para o meu ego pessoal não, tá? Cada vez que você deixa, eu fico feliz sim, porque você gostou do meu trabalho, fico contente porque eu estou falando corretamente com vocês, estou me comunicando corretamente com vocês, mas maior do que isso, cada vez que você deixa seu like ou que você compartilha esse vídeo, essas informações chegam a mais pessoas. E aí eu consigo ajudar mais pessoas. Mais pessoas estarão informadas sobre, não só sobre a minha existência, sobre o meu trabalho, mas também sobre algo de mudança comportamental, de ser um ser humano melhor, de ter desenvolvimento pessoal e profissional e comportamental também, que é justamente o propósito do nosso vídeo. Estamos no Instagram, @beto.campoficial, @campogestão de pessoas, @adotecomportamento. São 3 perfis diferentes, os temas são correlatos, mas com publicações diferentes para nichos diferentes. Beto Camp e Camp Gestão de Pessoas pelo LinkedIn e pelo Facebook. E você, empresária que quer contratar o nosso trabalho, www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Um forte abraço e até o próximo vídeo.